Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à PUC Campinas nesta noite. Aproveito convidar nossos caríssimos alunos a tomar assento aqui na frente, onde há bastante espaço disponível ainda. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas realiza nos dias 21, 22 e 23 de setembro o colóquio A Universidade Católica à Luz do Concílio Vaticano II, organizado pelo Núcleo de Fé e Cultura desta universidade. Este evento iniciou-se na noite de ontem com cerimônia de abertura por Sua Excelência Reverendíssima, o Arcebispo Metropolitano de Campinas, e recebemos Sua Excelência Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que proferiu a conferência Universidade em Diálogo à luz do Concílio Vaticano II. Este evento teve continuidade na tarde de hoje com a riquíssima mesa redonda A Universidade Católica e a Cultura. Nesta noite, teremos a oportunidade de receber o Reverendíssimo Senhor Bispo Emérito da Diocese de Lorena, Dom Benedito Benido Santos, para a pronúncia da conferência intitulada Concílio Vaticano II, História e Teologia. Passamos à composição da mesa de honra, e para presidir a mesa de honra nesta sessão, convido Sua Excelência Reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos, Arcebispo Metropolitano de Campinas, Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e presidente da Sociedade Campineira de Educação e Instrução. Convido também à mesa de honra Sua Excelência Reverendíssima Dom Benedito Benido Santos, Bispo Emérito da Diocese de Lorena. Convido ainda à mesa o professor doutor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, docente das Faculdades de Teologia e Filosofia e coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião da PUC Campinas. Estejam à vontade. Destacamos a participação, como organizadores desse evento, dos membros do Núcleo de Fé e Cultura, professor doutor Padre Edivaldo Manuel de Araújo, professor doutor Glauco Barsalini, Padre João Batista Cesário, professor mestre José Donizete de Souza, professor mestre Cônego José Luiz Araújo, professor doutor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, professor mestre Peter Panuto e professor doutor Germano Rigatti Júnior, coordenador desse núcleo. Honra-nos especialmente com sua presença a professora doutora Ângela de Mendonça Engelbrecht, magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Registro também a honrável presença do professor doutor Germano Rigatti Júnior, vice-reitor e coordenador do Núcleo de Fé e Cultura. Prestigiam ainda este evento pró-reitores, diretores de centro e diretores de faculdade, professores e funcionários da PUC Campinas e da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, nossos caríssimos alunos, ex-alunos, representantes da comunidade e de instituições públicas e privadas, autoridades eclesiásticas, autoridades civis e militares. Prestigiam ainda este evento presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, cujas honrosas presenças agradecemos em nome desta universidade. Passo agora a palavra a Sua Excelência Reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos para proferir as palavras iniciais.
Boa noite a todos. Falar sobre o Concílio Vaticano II, ou pensar na história que está por detrás desse nome, para qualquer universidade é um desafio, porque é uma história construída sobre milênios. A história do Concílio Vaticano II, nos dias de hoje, passados 50 anos, nos traz alguma coisa significativa. E é isso que nós estamos tentando, neste ano especialmente, nas comemorações dos 50 anos, buscando compreender um pouco melhor. Claro que nós não esgotamos tudo isso de compreensão do Concílio Vaticano II, mas do seu espírito, da sua contribuição para a história, seja a história da Igreja, seja a história da própria sociedade, nós veremos cada vez mais no futuro. E é isso que nós queremos com esses eventos do Núcleo de Fé e Cultura, fazer com que as pessoas comecem a compreender um pouco mais estes elementos que são fundamentais para a construção da cultura também nas sociedades e pelo mundo afora. Hoje nós temos a alegria de contar com a presença de Dom Beni, que por muitos anos foi professor, então tem o estilo dos professores, que é muito próprio, e certamente nos ajudará a compreender um pouco a história e a teologia do Concílio Vaticano II. Dom Beni, seja bem-vindo. Esta universidade também é a sua casa, o senhor se sinta também à vontade aqui, e claro que não é a última vez que nós vamos ver Dom Beni aqui, se Deus quiser. Muitas vezes podemos convidá-lo, viu, professor Germano? Se ele virá ou não, vamos ver a agenda, mas o convite vai ser sempre feito, Dom Beni. O senhor é uma pessoa que consegue nos ajudar nesse sentido a compreender um pouco a história e a amplitude do Concílio Vaticano II. Então, aproveitemos desta noite, ouvindo esta conferência, e, claro, não só ouvimos, mas, ao ouvir, nós também participamos, porque produzimos já dentro de nós algum conhecimento, algum retorno desse conhecimento. De modo que, quando nós nos sentamos para ouvir um mestre que nos fala, nós conseguimos já, com esta atitude, produzir relacionamentos novos. E isso é importante, como ouvimos ontem Dom Sérgio falando a respeito do diálogo. Precisamos saber ouvir também, não é apenas ouvir com os ouvidos, mas saber ouvir, que já é uma atitude de acolhimento, uma atitude de diálogo. Então, aproveitemos bem disso. Eu queria convidar todos para, neste momento, no centro dessas atividades do Núcleo de Fé e Cultura, hoje estamos no segundo dia, amanhã terminamos, não é? Então, hoje nós fazemos uma prece, agradecendo a Deus porque nós estamos aqui reunidos, agradecendo a Deus porque Ele nos reúne a cada momento e nos coloca em diálogo um com o outro. E na universidade, de modo especial, porque é o local onde nós devemos aprender a ser. A faculdade, a universidade, o ambiente universitário deve nos ajudar a ser mais, sempre mais. Nós queremos agradecer a Deus por isso. Eu convido a todos para, em pé, rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa noite a todos. Aproveitem bem deste momento. Agradecemos a Dom Ayrton suas palavras de inspiração. Convido neste momento o professor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves a apresentar à comunidade universitária Sua Excelência Reverendíssima Dom Benedito Beni dos Santos. Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Ayrton José dos Santos, nosso grão-chanceler, magnífica reitora, professora doutora Angela Engelbrecht. Saúdo a todos e todas. Caríssimo Dom Beni, que alegria
tê-lo aqui em nosso meio. Há tempos que não nos víamos e muito me alegrou o convite para que estivesse aqui à mesa, porque Dom Beni foi meu orientador de mestrado e uma orientação onde eu pude sentir efetivamente a ciência teológica que me foi orientada e o afeto cristão, o afeto humano da parte de Dom Beni durante todo o tempo. Em especial numa ocasião que eu me perdia epistemologicamente, e era janeiro, e ele no telefone me disse: venha aqui em casa e nós resolvemos isso. Talvez o senhor não se lembre disso, mas eu fui, e ali eu encontrei a possibilidade de tirar o nó que eu me encontrava em termos metodológicos, especialmente epistemológicos. Dom Beni nasceu em Alagoinha, no dia 15 de janeiro de 1937. Foi ordenado sacerdote no dia 22 de dezembro de 1962. Estudou filosofia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, teologia na Pontifícia Università Gregoriana de Roma, na Itália, obtendo assim o bacharelado, o mestrado e o doutorado em teologia no período de 1959 a 1964. Quer dizer, desde do anúncio do concílio feito pelo Papa João XXIII, no dia 25 de janeiro de 1959, até a promulgação da Lumen Gentium, no ano de 1964, vivendo, portanto, todo o Concílio Vaticano II quase na sua integralidade. Também, estando no Brasil, tornou-se mestre em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Exerceu o ministério presbiteral na Diocese de Taubaté, através dos cargos de vice-reitor do Seminário Diocesano, pároco, coordenador de pastoral familiar, moderador da Cúria Diocesana, membro do Colégio de Consultores e vigário-geral. Exerceu o ministério teológico como docente da Pontifícia Faculdade de Teologia, Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, sendo ali professor de teologia sistemática e tendo, em função disso, em função da sua titulação, do seu cargo de teólogo, escrito diversos artigos, livros teológicos e pastorais. Foi também professor de Filosofia da Educação na Universidade de Taubaté. Aos 28 de novembro de 2001, foi nomeado bispo, titular de Nasai e auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, tendo sido ordenado no dia 9 de fevereiro de 2002, na Catedral de Taubaté. Na condição de bispo auxiliar, tornou-se o responsável pela região episcopal Lapa, Faculdade de Teologia, curso de diáconos permanentes, seminários da Arquidiocese e membro da Comissão Episcopal de Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do período de 2003 até 2007. No dia 26 de abril de 2006, foi nomeado pelo Papa Bento XVI bispo da Diocese de Lorena. De 2007 a 2011, foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, da CNBB, delegado da CNBB da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizada em Aparecida, no ano de 2007. Em 2009, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como padre sinodal da 2ª Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos, que aconteceu em Roma no mês de outubro daquele ano. Em 2012, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como padre sinodal da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, tendo sido realizada em Roma no período de 7 a 28 de outubro de 2012. Em janeiro de 2012, apresentou sua renúncia à Santa Sé por limite de idade, tendo sido aceita pelo Papa Francisco aos 25 de setembro de 2013.
Podemos afirmar com alegria e satisfação que Dom Beni deixou um legado ministerial intenso e denso, tanto teológico quanto pastoral. O primeiro ponto que eu aponto foi a seriedade com que conduziu sua formação e seu ministério, formulando seu próprio pensamento teológico em consonância com o método teológico, pelo qual sempre levou a cabo o duplo movimento do auditus fidei, escutar a fé, e do intellectus fidei, inteligência da fé. Deste modo, sua teologia esteve sempre fundamentada na Escritura e na tradição, por um lado, e, de outro, em diálogo com a filosofia e com as outras ciências, para melhor compreender a revelação de Deus na história e na vida humana em geral. O segundo ponto corresponde à sua fidelidade à fé cristã, apresentando uma espiritualidade em seu modo de viver, acolhendo bem as pessoas, respeitando as diferenças, exercendo seu pensamento de forma crítico-profética, jamais deixando de pronunciar a verdade oriunda da própria fé. O terceiro ponto refere-se ao seu espírito cooperativo, tanto na teologia quanto na pastoral e nas estruturas eclesiais. Nesse sentido, é significativa a sua presença no magistério teológico, ensinando, orientando, pesquisando e incentivando diversos alunos, como eu, por exemplo, a docência e a pesquisa, bem como sua pertinente e relevante participação na esfera teológica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e em assembleias sinodais. O quarto ponto corresponde ao seu modo de recepcionar o Concílio Vaticano II, tendo participado in loco do evento e ter desenvolvido um espírito próprio da Theologia Mundi do Concílio Vaticano II, constituindo-se em, eu vou me permitir aqui chamá-lo, Dom Beni, de um enciclopédico, capaz de lidar com todos os tratados de teologia e elaborar um pensamento teológico de característica dialógica, seja com a filosofia, seja com as outras ciências. Enfim, o nosso conferencista, Dom Beni, é simples e humilde no tratamento com as pessoas e com a vida em geral, cujo exemplo está em sua presença entre nós, tendo aceitado prontamente o convite de disponibilizar sua experiência teológica e pastoral acerca deste, que talvez seja o maior evento da Igreja Católica no século XX, o Concílio Vaticano II, narrando sua história e teologia. Meu caro e sempre mestre Dom Beni, seja bem-vindo a esta casa. Muito obrigado. Paulo, suas palavras, e passamos a palavra à Sua Excelência Reverendíssima Dom Benedito Beni dos Santos para proferir a conferência Concílio Vaticano II, História e Teologia. Agradeço a Dom Ayrton, à reitora, doutora Ângela, ao professor vice-reitor Germano, o convite que me fizeram para proferir essa palestra sobre um tema tão significativo, Vaticano II, História e Teologia. E quero agradecer também as palavras amigas e generosas do professor Paulo Sérgio. Refiro-me à história do Vaticano II a partir do meu testemunho pessoal. No início de agosto de 1959, cheguei em Roma como seminarista para iniciar os meus estudos na Universidade Gregoriana. Poucos meses antes, o Papa João XXIII, ainda no início do seu pontificado, manifestou a intenção de realizar 3 coisas. Em primeiro lugar, a reforma do Código de Direito Canônico, que é a lei fundamental da Igreja. Depois, um sínodo para a renovação da Diocese de Roma. E, finalmente,
a convocação de um concílio ecumênico. Esta última iniciativa, o concílio ecumênico, provocou perplexidade, pelo fato de que, quase um século antes, o Concílio Ecumênico Vaticano I havia proclamado o dogma da infalibilidade do magistério do Papa em determinadas circunstâncias, e também o seu primado de jurisdição sobre toda a Igreja. Daí por diante se pensava que um concílio ecumênico não seria mais necessário. O Papa sozinho poderia decidir sobre questões de doutrina, de moral. Eu me recordo que no primeiro dia de aula na Universidade Gregoriana, 15 de outubro, houve uma grande conferência para explicar aos alunos o que era um concílio ecumênico. O próprio Papa João XXIII, no seu livro Diário de uma Alma, ele afirma que depois que anunciou a intenção de convocar um concílio, ele mesmo ficou perplexo, porque ninguém lhe havia dado essa ideia. Ele atribuiu, então, a uma inspiração divina. Mas, para nós compreendermos bem a razão da convocação do Vaticano II, os seus objetivos e também a sua doutrina, é necessário examinar o contexto do tempo, seja o contexto eclesial, seja o contexto extra-eclesial. Com relação ao contexto extra-eclesial, menciono a situação de Guerra Fria que havia então. Os países reunidos em torno de dois blocos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista pela União Soviética. Os dois blocos se armando cada vez mais, um ameaçando o outro, e temia-se uma explosão atômica. Recordo ainda, como componente desse quadro histórico, um acontecimento que trouxe muita esperança para a humanidade. O movimento de independência política dos países afro-asiáticos. Com relação aos países da África, recordo Angola, Congo, Moçambique, Líbia, Guiné e outros países. Com relação, então, ao continente asiático, a Indochina, Filipinas, Índia. Então, esse movimento trouxe muita esperança para a humanidade. Outro evento, outro componente desse contexto, foi o processo acelerado de industrialização, provocando o êxodo rural, o crescimento de nossas metrópoles e o fortalecimento da cultura urbana. E, por fim, quero também recordar a invenção da TV, que começou a influir e continua influindo, não só na mentalidade, mas também no comportamento das pessoas. Resultado de tudo isso foi a emergência de um mundo pluralista. Pluralismo de raças, de culturas, de ideologias, de religião. E ainda mais acelerou-se o processo de secularização. Então, a grande questão que se colocava às vésperas do início do Vaticano II era a seguinte: como que a Igreja, como que o concílio vai posicionar-se diante da realidade deste mundo pluralista? Com relação ao contexto eclesial, recordo o fortalecimento da teologia do laicato, sobretudo com a obra do padre Yves Congar, grande teólogo e perito do concílio, Jalons pour une théologie du laicat. E depois a expansão
da ação católica. E eu creio que até hoje a Igreja ainda não conseguiu descobrir um método de tornar o Evangelho presente no mundo da família, do trabalho, da ciência, etc., não é? Quanto à ação católica. A JAC Juventude Agrária Católica, a JEC Juventude Estudantil Católica, a JIC Juventude Independente Católica, a JOC Juventude Operária Católica, a JUC Juventude Universitária Católica, usando o método que até hoje nós adotamos do ver, julgar e agir. E também apareceu, nessa época, apareceram os institutos seculares. Então, esse esforço para viver o Evangelho, sobretudo os conselhos evangélicos, sem deixar o mundo, sem deixar famílias, sem deixar as profissões. E também a vida da igreja foi muito marcada pelo movimento de volta às fontes. O movimento bíblico, colocar a Sagrada Escritura nas mãos do povo. O movimento litúrgico, não só não rezar durante a liturgia, mas rezar a liturgia. A Assembleia é concebida como sujeito litúrgico. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E o movimento patrístico dos antigos pensadores cristãos, que começou a chamar a atenção sobre o mistério da igreja, a identidade íntima da igreja, no momento em que se focalizava muito a igreja como instituição. Recordo ainda o movimento ecumênico que começava a surgir dentro da igreja, com a revista Irenicon e com o livro do padre Congar Chrétien Designy. Cito ainda o movimento por um mundo melhor, que procurava valorizar a dimensão comunitária da igreja. Mas foi também um momento em que havia tensão dentro da igreja. Em primeiro lugar, devido à Nouvelle Théologie, a nova teologia, que procurava valorizar as realidades terrestres. E também a publicação da obra do padre Teilhard de Chardin, após a sua morte. Ele era jesuíta, ao mesmo tempo teólogo e cientista. Então, uma obra que procurava conciliar a fé com a teoria da evolução. Então, mais ou menos, era essa a situação, o contexto eclesial e extra-eclesial, quando João XXIII convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. A preparação para o concílio realizou-se em janeiro começou-se em janeiro de 1960. O Papa João XXIII formou 10 comissões, presididas por 2 cardeais de sua confiança, o cardeal Felice e o cardeal Tardini. 480 peritos foram convocados de toda a igreja. E, naquele tempo, a igreja tinha também grandes teólogos. Basta recordar o Karl Rahner, Delibach, Yves Congar e outros. Essas comissões produziram 70 textos, que, às vésperas do início do concílio, foram reduzidos a 17 e depois a 16. E é interessante observar que quase todos esses textos foram rejeitados pelos padres conciliares. Na realidade, nós podemos dizer que os grandes temas do Vaticano II foram trazidos pelos bispos que dele participaram. Por exemplo, o episcopado da Bélgica, da França, da Alemanha, propôs o tema da eclesiologia, a igreja. O episcopado francês propôs o tema da presença da igreja no mundo moderno.
os episcopados dos Estados Unidos, da Alemanha e também da França, propuseram o tema do diálogo com as religiões. No início, apenas diálogo com os judeus. Depois, os bispos dos países árabes propuseram também o diálogo com o islamismo. Depois, evoluiu para o diálogo com o hinduísmo, o budismo e assim por diante. E, finalmente, o diálogo com as religiões em geral. O tema da liturgia foi trazido pelo episcopado da Bélgica. Assim, os grandes temas do concílio, não é, foram trazidos pelos bispos e os textos foram elaborados durante os 4 anos de realização do concílio. O concílio iniciou-se na manhã de 11 de outubro de 1962. O Papa João XXIII escolheu essa data porque foi no dia 11 de outubro que o concílio de Éfeso, realizado no século V, proclamou Nossa Senhora Theotokos, a Mãe de Deus. E eu tive a graça de poder participar desse início do concílio, porque acompanhava como secretário o bispo da minha diocese de origem, Dom Francisco Borja do Amaral. E eu me recordo daquela manhã ensolarada em que 2.554 bispos se reuniram nas dependências do Vaticano para colocar as vestes litúrgicas. E depois aquela longa procissão litúrgica percorreu vagarosamente a Praça de São Pedro, que estava cheia, e penetrou na Basílica. Quando a procissão litúrgica acabou de entrar, as portas da Basílica foram fechadas, porque ela estava também repleta, inclusive muitos chefes de estados estavam presentes. E o Vaticano II iniciou-se com 4 coisas. Em primeiro lugar, a invocação do Divino Espírito Santo, com o tradicional hino Veni Creator Spiritus. Em segundo lugar, a profissão pública da fé, o símbolo apostólico. Em terceiro lugar, a entronização solene do livro dos Evangelhos, que foi colocado sobre o altar principal da Basílica. E, finalmente, a celebração da Eucaristia. Tornou-se célebre a homilia do Papa João XXIII, da celebração da Eucaristia. A homilia iniciou-se com essas palavras em latim: Gaudet Mater Ecclesia, a Mãe Igreja se alegra. E na sua homilia, João XXIII pediu que o Vaticano II não fosse um concílio de condenações, mas que procurasse expor de modo claro a doutrina da Igreja ao homem de hoje. Afirmou que, em vez da severidade, o concílio devia usar o remédio da misericórdia. E fez um convite a todos os irmãos separados da Igreja, que ali estavam representados, para que eles voltassem, não para uma casa estranha, mas para a sua casa. Terminada a celebração da Eucaristia, já era possível ter uma ideia bem concreta da natureza teológica do concílio. O concílio ecumênico não é simplesmente uma assembleia solene de todos os bispos da Igreja. O concílio não é, muito menos, o parlamento da Igreja, como muitas vezes a mídia deu a entender. Nós podemos dizer que o concílio é uma grande celebração litúrgica. Por isso mesmo, os bispos usam vestes litúrgicas em cada sessão do concílio.
Então, de modo bem concreto, se podia compreender o que é, de fato, um concílio ecumênico. O Vaticano II foi ecumênico, isto é, universal, devido a diversos fatos. Em primeiro lugar, pela presença dos bispos. Todos os bispos da Igreja Católica estavam presentes, com raras exceções. Alguns não puderam vir porque viviam em países comunistas que proibiram a vinda deles em Roma. No Concílio de Trento, realizado no século XVI, estiveram presentes 258 bispos. No Concílio Vaticano I, realizado no século XIX, 750 bispos. E no Concílio Vaticano II, 2.554 bispos. O Vaticano II foi também ecumênico universal devido à presença de diversos representantes de comunidades e igrejas cristãs. Eles puderam participar do concílio, não votar, tá? Participar, trabalhar sobre os documentos do concílio e assim por diante. O Vaticano II foi também ecumênico, vamos dizer, universal, pela vastidão de temas tratados. Tratou da igreja em todos os seus aspectos. Depois da presença da igreja no mundo moderno, a questão da liberdade religiosa, do diálogo com as religiões, a questão do ecumenismo, a educação, os meios de comunicação social e outros temas importantes. E podemos dizer também que foi ecumênico universal, porque pela primeira vez, de certo modo, um concílio envolveu o interesse e as orações de toda a Igreja. O concílio realizou a sua última sessão no dia 7 de dezembro de 1965. Aliás, só completando o que o padre Paulo Sérgio disse, eu tive essa graça de poder seguir de perto a preparação do Vaticano II, depois toda a sua realização, e só voltei ao Brasil em 1966, né? Um ano depois do término do concílio. Então, nessa última sessão do concílio, realizada no dia 7 de dezembro de 1965, foram tomadas duas decisões importantes. Em primeiro lugar, a suspensão da excomunhão entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla. No século XI, 1054, o Papa havia excomungado o patriarca de Constantinopla e o patriarca excomungado o Papa. E essa excomunhão durou séculos. E nesse dia, então, 7 de setembro de 1965, a comunhão foi suspensa. Tornou-se célebre o abraço entre o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras de Constantinopla. E no dia seguinte, houve o encerramento do Vaticano II na Praça de São Pedro. Era, de novo, uma manhã cheia de sol. Se respirava um clima de Pentecostes. E, no encerramento, o concílio dirigiu ao mundo 7 mensagens que demonstram, vamos dizer, a pluralidade dos interlocutores do concílio. Mensagem aos governantes dos povos. Mensagem aos intelectuais. Essa mensagem foi entregue a 2 pensadores cristãos de renome, Jacques Maritain e Jean Guiton. Mensagem aos artistas. Mensagem às mulheres. Mensagem aos trabalhadores. Mensagem aos pobres e doentes.
E foi um grupo de pobres e doentes que foi receber a mensagem, todas elas em francês, inclusive um cego conduzido pelo seu cão. E, finalmente, mensagem aos jovens. O padre Yves Congar, que foi perito do concílio e grande teórico, escreveu uma espécie de diário do concílio, que depois foi publicado em 2 grossos volumes, Mon Journal du Concile. Então, sobre o término do concílio, ele faz 2 observações. Primeira observação, escreveu ele: hoje a Igreja é novamente enviada ao mundo, não a partir de Jerusalém, mas a partir de Roma. Segunda observação, hoje a Igreja é enviada ao mundo numa atitude de diálogo e de serviço a todos os seres humanos, não só aos seus membros, mas a todos os seres humanos. Antes de passarmos para a parte teológica, eu gostaria de falar alguma coisa sobre os 2 papas do concílio. Em primeiro lugar, João XXIII. Ele convocou o concílio, realizou toda a preparação do concílio, presidiu a primeira sessão e, no final da primeira sessão, ele faleceu. Depois, o Papa Paulo VI, que deu continuidade ao concílio e presidiu a segunda, terceira e quarta sessão do concílio. E foi ele também que cuidou, num primeiro momento, de aplicar a toda a Igreja os ensinamentos do concílio. Paulo VI reservou para a decisão dele 2 questões que o Vaticano II iria tratar, mas ele reservou para si. Em primeiro lugar, a questão do planejamento familiar, do uso dos métodos de planejamento familiar. E a segunda questão, o celibato dos padres. E deu resposta a essas 2 questões mais tarde, com a encíclica Humani Vitae, a questão da vida humana, planejamento familiar, em 1968. E depois com uma encíclica Sacerdotalis Celibatus. Então, os 2 papas do concílio. Então, passemos rapidamente para a parte teológica. Então, todo o conteúdo teológico do Vaticano II se encontra nas 4 constituições do concílio, nos 9 decretos e nas 3 declarações. Declaração sobre a educação católica, sobre a liberdade religiosa e sobre o diálogo com as religiões. A primeira Constituição foi a Constituição Verbo Domini, a palavra do Senhor. Foi o primeiro texto apresentado à consideração dos padres conciliares e o último texto, um dos últimos textos a serem aprovados pelo concílio. Então, isso demonstra que o concílio valorizou muito a palavra de Deus registrada nas Sagradas Escrituras. E, ainda mais, nos apresentou um conceito personalista de revelação, mostrando, então, que a revelação divina não é, antes de tudo, um elenco de verdades sobre Deus, de informações sobre Deus. A revelação divina é algo muito pessoal, é a auto-manifestação e autocomunicação salvífica de Deus. Deus nos fala, diz o concílio, como amigo. Ele nos fala por amor, para fazer aliança conosco. E, ainda mais, apresentou um conceito histórico de revelação. A revelação se faz através de gesta et verba, diz o concílio, através de acontecimentos e história. Primeiro temos o acontecimento, depois vem a palavra que explica o acontecimento. A revelação é dialógica. Deus fala e espera uma resposta do ser humano, que é a fé. E, novamente, nos representa a fé na sua dimensão pessoal. Se Deus nos fala como amigo, nos fala por amor, então a fé é também uma manifestação de amizade, de amor para com Deus.
é a entrega da nossa vida a Deus. É claro que a revelação contém também verdades, uma dimensão objetiva, as verdades reveladas por Deus. Quando nós damos um assentimento a essas verdades reveladas por Deus, então a dimensão pessoal da fé, o relacionamento pessoal com Deus se torna mais profundo, se torna também mais consciente. E a revelação é pedagógica, diz o Concílio. Leva em consideração a evolução do ser humano, a evolução da cultura e assim por diante. Esse texto, Verbo Domini, apresenta Cristo como não só o centro da revelação, mas a plenitude da revelação, de modo que ela desemboca em Cristo. Em Jesus Cristo, Verbo encarnado, Deus se torna visivelmente presente no mundo. Deus se mostra ao mundo, Deus faz a exegese de si mesmo, isto é, Ele interpreta quem Ele é. Então, eu diria que esse é o documento principal do concílio, sobre a revelação divina, sobre a palavra de Deus. Depois, outro texto importante é a Lumen Gentium, que trata da igreja. Mas é interessante observar que a Lumen Gentium não é um texto eclesiocêntrico, é cristocêntrico. Basta recordar as primeiras palavras da Lumen Gentium. Lumen Gentium codeste Christus. Cristo, a luz dos povos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, da Lumen Gentium, usa diversas definições de igreja, mas, muito mais que definições, usa imagens bem concretas para nos mostrar o que é a igreja. E se nós pensarmos bem, as imagens são mais importantes que as definições. As definições falam a nossa inteligência, mas as imagens falam não só a nossa inteligência, falam também ao nosso coração, falam também à nossa imaginação. E uma das imagens que o concílio usa para mostrar o que é a igreja é a imagem da lua. A lua não tem luz própria. A lua é iluminada pelo sol e projeta sobre a terra a luz do sol. Assim também a igreja. Ela não tem luz própria. A igreja é iluminada por Cristo e projeta no mundo a luz de Cristo. Então, mesmo esse texto que trata da igreja é um texto cristocêntrico. Depois temos a Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, alegria e esperança. Então, nós podemos dizer que é a carta magna que o concílio dirigiu ao mundo. É o texto maior de todos os concílios. E a Gaudium et Spes trata de todos os temas do mundo moderno. A família, o trabalho, a política, a economia, a ciência, a técnica, a cultura, o desenvolvimento, a consciência moral e tantos outros temas. E é interessante também a leitura que a Gaudium et Spes faz da realidade. É uma leitura baseada naquilo que se chama os sinais dos tempos. Essa expressão, os sinais dos tempos, foi usada pela primeira vez por João 23, na Constituição Apostólica de Convocação do Concílio, Humanae Salutis. Depois, a expressão vai aparecer nos documentos do Concílio, sobretudo a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. Um dos textos importantes da Lumen Gentium afirma que não só o povo de Deus, mas sobretudo, os bispos e os teólogos devem escutar as vozes dos tempos. Aqui, Cidade dos Tempos chama de vozes dos tempos. Interpretá-los com a Sagrada Escritura
e com a luz do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que a expressão sinais dos tempos é uma espécie de radar, através do qual a igreja detecta os sinais da presença do reino de Deus no mundo. Onde o Espírito Santo está presente e agindo, ali está presente o reino de Deus. Ora, o Espírito Santo está presente e age não só na igreja de um modo especial, mas ele age também nas culturas, nas religiões, e também fala através dos acontecimentos da história. Por exemplo, os sinais dos tempos hoje são considerados o pluralismo cultural, a cultura democrática, a emergência da mulher na sociedade, a sede de Deus, mesmo nessa sociedade cada vez mais secularizada. Então, essa leitura da realidade, a partir dos sinais dos tempos, foi algo muito original da Gaudium et Spes. E, finalmente, a Constituição sobre a liturgia. A liturgia. Então, procurando colocar a liturgia em língua vulgar, tornar a liturgia mais simples, para que ela pudesse melhor ser compreendida e participada. Depois mostrando que não só o sacerdote tem funções na liturgia, mas também os leigos exercem diversos ministérios na liturgia. Então, fruto dessa Constituição, que é ao mesmo tempo dogmática e pastoral, é a grande renovação litúrgica que houve na igreja. Bem, quais foram os resultados do concílio? Em primeiro lugar, eu diria que o primeiro resultado do concílio foi justamente essa renovação da liturgia, que foi feita logo após o Vaticano II. Depois, outro grande resultado do concílio foi o diálogo. Diálogo com o mundo, diálogo ecumênico, diálogo com as religiões. Depois, outro resultado muito importante do concílio foi ter criado na igreja diversos, vamos dizer, instrumentos de comunhão. O sínodo dos bispos. No mês de outubro vai ser realizado o 26º sínodo dos bispos. Todos eles tratando de temas importantes do Vaticano II. E os documentos dos sínodos têm influído muito na vida e na caminhada da igreja. Depois, a valorização das conferências episcopais. Por ocasião do concílio, poucos países tinham conferências episcopais. E hoje, todos os países têm a sua conferência episcopal. Depois, a criação pelo concílio do Conselho de Presbíteros, Conselho de Pastoral e assim por diante. Nós sabemos que a igreja mudou, a realidade do mundo transformou-se muito nesses 50 anos do concílio. Basta recordar que um novo cenário econômico, a globalização, um novo cenário político, provocado pela queda do Muro de Berlim, pela emergência do fundamentalismo muçulmânico, um novo cenário comunicativo. Na época do concílio, surgiu como novidade a TV. Hoje temos a internet. Um novo cenário científico, a engenharia genética. Um novo cenário religioso, o aparecimento de seitas. A mobilidade religiosa. Enfim, o mundo mudou muitíssimo. Mas nós podemos dizer que, apesar da mudança profunda da realidade nesses 50 anos, os ensinamentos do Vaticano II continuam válidos, porque são ensinamentos dinâmicos. Nesses 50 anos, como eu disse, foram realizados 26 sínodos. E cada sínodo procurou tomar um tema importante do Vaticano II, fazer uma releitura desse tema e para os tempos modernos.
Então, resumindo, eu creio o seguinte, que o Vaticano II continua iluminando a caminhada da Igreja nesse século e talvez vai ainda iluminar a caminhada da Igreja nos séculos futuros. Eu gostaria ainda de tratar da eclesiologia do concílio, sobretudo a eclesiologia de comunhão, depois o mistério da Igreja presente em toda a história de salvação e, vamos dizer, o ser relacional do concílio. O concílio nos apresentou não uma igreja fechada sobre si mesma, mas uma igreja em relação com a Trindade, em relação com o mundo, em relação com as religiões, em relação com as outras igrejas e comunidades cristãs, e em relação com a missão. Não no sentido apenas de desenvolver atividades missionárias, isso a igreja sempre fez, mas no sentido de desenvolver uma evangelização inculturada. Na realidade, nós não podemos separar a pessoa do povo a que pertence, e não podemos separar o povo da sua cultura, da sua visão de mundo, dos seus hábitos sociais, da organização da sociedade, das leis, etc. Agora, esse tema é um pouco vasto, então eu não vou tratar, não é? E agradeço, então, a atenção de todos. Agradecemos, em nome da PUC Campinas, ao excelentíssimo senhor Dom Benedito Benito Santos pela brilhante conferência. Convidamos agora o padre Paulo Sérgio Gonçalves a conduzir a apresentação das questões que foram encaminhadas, estão sendo encaminhadas à mesa. As questões devem ser enviadas exclusivamente por meio das filipetas que foram distribuídas na entrada. Devem ser passadas aos assistentes e serão selecionadas 4 questões para a resposta pelo nosso palestrante. As questões já estão sendo recolhidas e serão passadas imediatamente à mesa. Dá uma olhadinha, eu vou tentar ver se dá para juntar as coisas. Vai ser melhor. Se ficam todos Porque contando. se repete, né? É, também. Passa a palavra, então, a padre Paulo Lopes Gonçalves. Bem, a primeira questão é: os padres da Igreja propuseram uma paideia cristã. Os padres da Igreja propuseram uma paideia cristã, na qual os indivíduos deveriam ser formados integralmente com valores cristãos. É objetivo ou missão da Igreja retomar precisamente esta causa, considerando aqui nossa realidade plural e multicultural? Pedi só se você explicasse melhor a pergunta. A pergunta parte do pressuposto de que, no ensinamento dos padres da Igreja, da patrística, tem-se uma paideia cristã, na qual, segundo a pessoa que formulou, os indivíduos deveriam ser formados integralmente com os valores cristãos. Então, seria atualmente também a missão da Igreja que essa causa fosse retomada, considerando aqui a realidade plural e multicultural que vivemos? Bem, a questão, os padres da Igreja são os pensadores cristãos
que vieram logo após os apóstolos, e geralmente o período dos padres da igreja encerrou-se ali pelo século VII, VIII. Tivemos uma primeira geração, os padres apostólicos, depois veio os padres apologetas, sobretudo neles já encontramos a questão da paideia, da educação, e depois os grandes padres gregos e latinos do século V, do século VI, também do século IV. Dois pensadores que trataram muito da educação foi Santo Agostinho e São Justino. Os outros também, sempre tem a parte. Mas a educação não é formada só com elementos bíblicos, cristãos, mas também com elementos filosóficos, o pensamento da época, né? E, sobretudo, em Santo Agostinho e em São Justino, nós podemos falar de uma pedagogia, né, que tem como finalidade o desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões, né? Agora, é claro que era a educação para aquele tempo, né? Para aquele tempo. Mas a pergunta foi muito boa. Dos padres da igreja, nós podemos encontrar, de fato, muitos elementos, não só para uma teologia da educação, mas também para uma filosofia da educação. Uma pergunta aqui bem objetiva e interessante. Quais são os frutos do pós-concílio na igreja no Brasil? Bem, o primeiro grande fruto, nós podemos dizer, do concílio da Igreja do Brasil foi representado pela Conferência de Medellín, em 1968, portanto, 3 anos após o concílio. E o documento de Medellín tem como título, né, a Igreja na América Latina à luz do concílio. E é interessante observar que o documento de Medellín não simplesmente, vamos dizer, transmitiu os ensinamentos do Concílio da Igreja da América Latina, mas fez uma contextualização, uma releitura desses documentos para a América Latina. Por exemplo, a eclesiologia de comunhão veio da América Latina, produzindo na América Latina as comunidades eclesiais de base, não é? E depois, um outro tema, o concílio falou dos pobres de modo geral, né? Aqui, o Medellín já vai falar da libertação dos pobres, veja a contextualização, né? E assim outros temas. Então, eu creio que essa foi a grande contribuição. Depois, o ensinamento de Medellín foi desenvolvido pelas outras conferências, até a 5ª conferência, realizada em 2007, em Aparecida. Então, eu creio que a maior contribuição do Vaticano II para a América Latina em geral e para o Brasil está no documento de Medellín e também nos documentos das outras assembleias episcopais latino-americanas. Uma outra pergunta: como o concílio tratou as questões polêmicas, considerando aqui a troca dos papas, né? 2 papas no concílio? Então, como é que as questões que eram mais polêmicas na época de João XXIII foram tratadas na época de Paulo VI? As questões mais polêmicas que eu me recordo foi, em primeiro lugar, a questão da liturgia em língua vulgar. Provocou, vamos dizer, muita discussão dentro e também à margem do concílio. Outra questão foi tratada até com muita dificuldade, a questão da liberdade religiosa. Então, se pensava, se todas as religiões precisam ter liberdade, não é? Liberdade, então, em que fundamentar essa liberdade? Então, se pensou fundamentar na dignidade humana, depois na própria natureza da liberdade humana. E essa liberdade religiosa significa não só o direito que a consciência humana tem, não é? De professar a religião,
mas também de mudar de religião. Então, vejo que o Concílio defende a liberdade religiosa não só para a Igreja Católica, para todas as religiões. Para todas as religiões. Foi uma questão também muito disputada no Concílio. A questão também do diálogo com as religiões, outra questão. E também a questão da Mariologia. Né? Eu não vou tratar aqui, porque é uma questão complicada, né? Mas como apresentar para o lugar de Nossa Senhora na história da salvação e, sobretudo, na Igreja. Uma outra questão, acho que é importante também, considerando que o concílio trouxe instrumentos de comunhão, e aqui pode-se considerar o Conselho de Leigos como um dos instrumentos, qual a contribuição que a Igreja espera, eu vou ampliar um pouquinho essa pergunta, do laicado nos dias de hoje? Bem, eu diria o seguinte, o concílio não só elaborou uma eclesiologia, uma visão da Igreja, mas o concílio elaborou também um projeto eclesiológico. Né? E a Igreja vai gastar ainda muito tempo nesse século, muita energia, para realizar o projeto eclesiológico do Vaticano II. Não só naquilo que se refere ao ecumenismo, ao diálogo com as religiões, mas também à participação dos leigos na vida da Igreja. Então, eu creio que ainda não tiramos a conclusão de todos os ensinamentos do concílio sobre a questão da participação do leigo na vida da Igreja. E, nesse sentido, como é que o senhor vê o leigo especificamente na Universidade Católica? Bem, em primeiro lugar, quer dizer, isso não é o tema hoje da minha conferência, né? Mas eu creio que, partindo hoje da experiência, toda a Universidade Católica, ela deixou de ser, de certo modo, clerical, no sentido de ser dirigido pelo clero, né? Algumas universidades, toda a direção. Hoje é confiada já a direção da universidade a leigos, como aqui em Campinas, e em São Paulo, e assim por diante. Né? E os leigos são professores, são coordenadores de departamentos, e assim por diante. Então, eu creio que isso reflete também, é um dos frutos do concílio. Uhum. E também tem mais duas questões, assim, um pouco mais complexa, mas o senhor falou da renovação litúrgica, e uma pessoa que faz a pergunta aqui como entender o motu proprio sumorum pontificum, que diz o motu proprio sumorum pontificum, que é aquele do Pio V, do referente ao missal do Pio V. Bem, em primeiro lugar, nós sabemos o seguinte, que houve uma renovação litúrgica do concílio, foi uma renovação profunda. Né? Agora, após o concílio, alguns grupos na Igreja continuaram a defender a liturgia de São Pio V, que era uma liturgia em latim, com um ritual já antigo, quer dizer, do Vaticano II é a mesma, mas simplificado, né? Renovado. Então, e o Papa Bento XVI, atendendo ao desejo de certos grupos de católicos de continuar celebrando a liturgia antes do concílio, então ele fez o motu proprio dando essa permissão. Claro que o pedido que ser feito ao bispo, ele vai estudar caso por caso e vai dar licença. E também mesmo com relação à celebração dos outros sacramentos, é possível a liturgia das ordens que os padres rezam também, se quem quiser pode também pedir licença e rezar o breviário antigo. Não é? Então, creio que o Papa Bento XVI teve muita sensibilidade, não é? Com esses grupos de católicos que tiveram dificuldade em aceitar a renovação litúrgica do Vaticano II. Uhum. E, para terminar, Dom Beni,
Aqui tem uma pergunta sobre a hermenêutica atual dos textos conciliares, o senhor já havia pronunciado. Então, se o senhor pudesse dar as suas palavras finais sobre esse tema. Bem, surgiram duas hermenêuticas, dois métodos, de certo modo, interpretativos do ensinamento do Vaticano II. Um dos métodos era a ruptura, achando que o Vaticano II havia rompido, né, com toda a tradição da Igreja, começar tudo de novo. Esse seria o espírito do Vaticano II. Mas o Papa João Paulo II e Bento XVI mostrou que o método que o Vaticano II usou para elaborar o seu ensinamento foi o método da continuidade. Da continuidade. Mesmo com relação à liturgia. Quem vê, por exemplo, a Lumen Gentium, vê que a Igreja procurou olhar para o passado, não é? E recuperar tudo aquilo que de melhor houve no passado sobre a visão da Igreja, sobre a experiência de ser Igreja. Então, tudo isso está no concílio. Então, afirmar que o método do concílio é a ruptura é, vamos dizer, realizar algo que não foi previsto pelo concílio. O que foi previsto foi o método da continuidade. E também os sínodos, como eu citei, 26 sínodos. Vamos realizar o 26º. Todos eles mostram, então, uma continuidade, não é, na interpretação da doutrina do concílio. Então, creio que este é o verdadeiro método. Bem, nós vamos encerrando. Eu quero agradecer, Dom Beni, pela sua conferência, pelas suas respostas às questões. E o senhor, o tempo passa e o senhor continua com a mesma objetividade de sempre, com a mesma capacidade de síntese. Eu creio que isso nos engrandece a todos, com toda a sua experiência dentro da Igreja, nas diversas funções, no ministério presbiteral, no ministério episcopal, no ministério teológico. E tudo isso nos engrandece e enriquece a nossa universidade. Quando nós pensamos o Concílio Vaticano II como tema deste colóquio, nós pensamos nessa direção que o senhor nos apontou. O concílio renova a Igreja de uma forma, eu gostei da expressão relacional, né? De uma forma relacional. Coloca a Igreja em relação consigo mesma, numa nova relação, e numa nova relação com o mundo, para trazer para o mundo a luz de Cristo. Então, muito obrigado, Dom Beni, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, e muito obrigado por esta brilhante contribuição. Eu também agradeço a todos pela presença, pela participação, e passo, então, a palavra ao professor Paulo Pozzebon. Eu quero agradecer, em nome da Universidade Católica de Campinas, a presença amiga, sábia, iluminadora, inspiradora de Dom Beni. Que ela possa se repetir muitas vezes. Peço ao Padre Paulo Sérgio que passe às mãos de Dom Beni um mimo representando a gratidão desta instituição. E peço a todos uma salva de palma a nossos convidados. Em nome de Sua Excelência Reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos, Arcebispo Metropolitano de Campinas e Grão-Chanceler desta universidade, declaramos encerrada esta sessão. Lembramos que esse evento tem continuidade amanhã com 2 mesas redondas, às 8h30, Universidade Católica e Mundo do Trabalho, e às 19h30, Universidade Católica e a Dignidade Humana. Agradecemos a presença de todos, a todos uma ótima noite.